permaneceu nesta manhã de domingo, aqui na igreja, aqui no templo, conduzindo os trabalhos. E eu tenho certeza que Deus também abençoou poderosamente. Eu quero louvar a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 48. Eu quero falar sobre algo muito importante que vai trilhar por toda a sua geração. Algo que nós muitas vezes não compreendemos, não conseguimos compreender como princípio no mundo espiritual, que é uma tangente para alcançar todo o mundo físico. Sabe, há uma coisa que está entre você e a pessoa que está ao teu lado, é a bênção. Diga para alguém: entre nós, a presença da bênção de Deus. Diga: eu estou aqui do seu lado porque eu sou um abençoado. Se você se considera abençoado, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Diga para quem está perto de você, diga: você é um abençoado. Aleluia. Vou tirar o óculos para te ver melhor. Diga para quem está perto de você, diga: você é um abençoado, você é uma abençoada. E nós muitas vezes não compreendemos isso, não entendemos isso. O povo hebreu, o povo judeu, sabia valorizar a bênção. Sabia dar valor à bênção. A bênção que vinha da parte de Deus, que vinha da parte dos pais, era muito valorizada. E nós vamos compreender princípios rápidos aqui, porque eu não quero estender o horário. Amém? E eu quero que você saia daqui debaixo desse princípio, dessa tangente de Deus, para inundar toda a tua casa e toda a tua geração. A bênção tem um poder tão imenso e tão intenso, que ela pode destruir todo tipo de maldição. E se você já é abençoado, eu quero dizer que nenhuma maldição vai permanecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui rapidamente, por favor. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó, ou Israel, a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Éfrata, eu a sepultei ali ao lado do caminho para Éfrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu. Eu quero que você declare bem isso: são os filhos que Deus me deu. Declare isso profeticamente: são os filhos que Deus me deu. Você vai entender porque eu estou lhe pedindo para fazer isto. São os filhos que Deus me deu. Disse José: o filho que nasceram depois dele serão seus, serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava para Dan, amém? Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José ao seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Traga-os aqui para que eu os abençoe. Aleluia. Escute, a bênção era uma tangente, era uma ordenança, era um costume que trilhava um caminho de sucesso, de conquistas, de paz, de saúde, sobre a vida de todo aquele que era abençoado e sobre todas as suas gerações. A bênção
vinha de Deus para o pai, para o patriarca da família. E o patriarca abençoava os seus filhos, em especial pela tradição, pela cultura, os homens, porque as mulheres ainda não eram vistas como são hoje, na sua questão social. Mas ali estava José, o filho de Jacó, que fora vendido pelos seus irmãos, comprado por mercadores e levado ao Egito. Chegou no Egito como escravo, sofreu perseguição, prisão, calúnia, parou em uma prisão, em um porão, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Por favor, segura na mão de alguém e diga: quando Deus te abençoa, meu irmão, nem o diabo, nem os planos do diabo, nem quem o diabo levantar para te amaldiçoar, vai conseguir destruir a bênção que Deus derramou sobre a tua vida. Diga para ele: quem é abençoado em todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, diante das lutas, das dificuldades, a bênção não vai te abandonar. Independente do que você passe, há um selo de bênção sobre a tua vida. Escute isso, quando o bruxo, o adivinho, que era visto como um profeta, Balaão, foi contratado por Balaque, o rei, para amaldiçoar Israel, porque Balaque era inimigo de Israel. Quando por 7 vezes Balaão subiu ao monte levado por Balaque para amaldiçoar Israel, no último momento disse Balaão: eu não posso amaldiçoar esse povo. Aí perguntou Balaque, o rei, a Balaão: por quê? Porque Deus o abençoou, e quem Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar. Você não entendeu? Coloca a mão sobre a cabeça de alguém e diga: você já é abençoado por Deus. Quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Oh, aleluias. José estava selado, ele era perseguido pela bênção que veio de Jacó para a sua vida. Fora aprisionado, escravizado, caluniado, acorrentado, chegou como um escravo no Egito e morreu como um governador. Aleluias. Então agora José, antes de ver o seu pai morrer, se apresenta a ele agora com seus filhos, Manassés e Efraim. E agora, para que a bênção de Jacó, que fora transferida para José, pelas próprias mãos de Jacó, seja transferida aos netos, aos filhos de José. Eu quero dizer uma coisa: quantos pais e mães nós temos aqui nessa noite? Por favor, levante a tua mão. Há uma unção poderosa sobre a mão de um pai. Quantos pais, levanta a mão aí, por favor, pais. Eu quero dizer para você novamente: há uma unção poderosa sobre a tua mão. Sobre a tua mão há a unção da bênção. Se você abençoa o teu filho, não tem macumba, não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio, não tem vício, não tem nada que possa amarrar a vida dele para sempre, porque a bênção de Deus sobre a tua mão vai liberá-lo para uma realidade de conquista. Pode aplaudir ao Senhor e glorificar e exaltar mesmo o nome do Senhor. O seu filho pode estar lhe dando uma série de decepções, de problemas, de dificuldades. Pode ser o filho mais rebelde, mal criado. Mas se você o abençoou, se prepare. Meu Deus, ele vai ter que se render à autoridade da bênção que saiu das tuas mãos. Ela vai ter que se render à autoridade da bênção que saiu das tuas mãos. Eles vão ter que reconhecer que a bênção que saiu da tua mão não é uma bênção comum, é uma bênção de autoridade paterna, materna, debaixo da autoridade divina. Sabe o que Deus diz sobre isso? Diz: se o filho honrar pai e mãe, o filho honrar pai e mãe. Olha o poder que tem um pai e uma mãe. Deus está falando isso.
Efésios capítulo 6, veja, Deus está falando: se o filho honrar pai e mãe, os seus dias serão prolongados na face da terra. Se eu fosse você, eu estou aqui como um pai, eu estou me sentindo poderoso, porque eu sei que quando eu abençoo a minha filha, por mais que o diabo tente, o diabo não pode roubar a bênção que foi lançada sobre elas. O diabo não pode apagar o selo da tua bênção. Quando o rei usava o seu anel para selar uma sentença, quando ele selava uma sentença, seja para a guerra, seja para a aquisição de um patrimônio, seja para mudar a situação, ou decidir uma cileuma, uma discussão, uma divisão, quando o rei batia com seu anel e selava, nem ele mesmo poderia voltar atrás, porque já fora declarado o selo do rei. Quando você abençoa, ninguém pode mais tirar o selo da tua bênção. Você está entendendo o que eu estou? Deus me deu essa palavra num quarto hoje pela manhã. E disse: você vai pregar isso lá na minha igreja. Há uma autoridade sobre a mão de um pai. Há uma autoridade. Quando uma mãe bota o joelho no chão para orar pelo seu filho, o inferno recua, o diabo recua. O diabo reconhece a autoridade do joelho de uma mãe, a autoridade do joelho de um pai. O diabo reconhece a autoridade da oração de um pai. E às vezes o pai diz: mas eu não sou crente. Mas você é um pai. A autoridade que está sobre você, mesmo não sendo um pai evangélico, mesmo ainda não tendo a sua experiência com Jesus, Deus diz que o teu filho tem que te respeitar, tem que te obedecer. Deus te constituiu como autoridade sobre ele, querendo ele ou não, a unção da bênção está sobre a tua mão. Deus, ele outorga aos pais uma autoridade que não outorga a um governo, a um presidente da república, a um governador, a um senador, a uma rainha da Inglaterra, a um ministro. Não. A autoridade de pai que Deus deu a você é maior do que qualquer autoridade governamental e humana nesta terra. Por que Deus está me dando isso? Porque você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E muitas das vezes, sem percepção, muitas vezes pela falta da percepção, pela falta da sabedoria, nós, muitas das vezes pela ignorância, ou por estarmos irados, pela ira, sem querer, mas pelo impulso, levados pelo impulso, nós amaldiçoamos os nossos filhos, lançamos uma palavra de maldição. E eu lhe disse aqui, que o rei selava com seu anel uma sentença. E quando o rei selava, olha, isso é muito forte, e vai quebrar toda a culpa sobre mãe e pai que aqui estão. Quando o rei selava uma sentença, nem o rei poderia pagar aquele selo, nem um rei poderia revogar. Ele selou, está selado. Quando você abençoou o seu filho, mesmo no impulso da ira, mesmo no impulso da raiva, mesmo no impulso de estar sentindo ameaçado pela desobediência dele, sai da tua boca uma palavra de maldição, essa palavra não tem mais poder sobre ele. Eu vou responder, eu vou te dizer novamente, essa palavra que saiu depois da palavra de bênção, porque primeiro você abençoou, depois você amaldiçoou, não tem mais força sobre o teu filho e a tua filha, porque o selo que foi selado na primeira instância foi o selo da bênção. Pergunta para essa pessoa que está perto de você: você já é pai? Você é mãe? Pergunta: se você é pai, se você é mãe, não se preocupe. Pergunta: você já abençoou o seu filho? Você já abençoou a sua filha? Diga: já está selado na terra e nos céus. Não pode ser revogado. Não pode ser revogado. Não pode ser revogado. Lá estão agora José, que foi, meu Deus, olha o que o Espírito está me falando aqui. José foi resguardado, protegido pela bênção. Pela bênção.
Sabe, há muitas vezes, em muitos momentos, perdoe-me, em muitos momentos e em muitas situações, nós como pais estamos em casa e não sabemos o que está acontecendo com nossos filhos na rua. Se é verdade, levanta a tua mão. Muitas vezes estamos ansiosos, preocupados e somos sinalizados dos riscos que eles estão passando. Se é verdade, levanta a sua mão. Porque é algo de pais e filhos, principalmente mãe, porque saiu do ventre da mãe. A mãe especificamente, ela sente na primeira instância, até antes do que o pai, os riscos, sinais de risco que os filhos estão passando. Levanta a tua mão, por favor. Levanta a tua mão. Mas diga comigo: a bênção de Deus que veio sobre a minha vida, que eu usei para abençoar o meu filho, para abençoar a minha filha, sela a proteção dele, sela a guarda dele. A bênção de Deus que veio sobre a minha mão para abençoar o meu filho e a minha filha, faz com que o próprio Deus envie anjos para guardá-los e livrá-los de todo o mal. Você está entendendo isso? Você está em casa, você está lá, e de repente, ai, meu Deus, cadê o João? Cadê Maria? Cadê a Lívia? Cadê o José? Cadê o Caio? Cadê o Tiago? Cadê o André? Meu Deus, cadê a Márcia? Cadê Deus? Ai, meu Deus. Mas o Senhor guarda. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita deles, mas eles não serão atingidos, porque estão debaixo da proteção da bênção de Deus. José foi guardado porque ele estava sendo perseguido pelo selo da bênção. E agora quem está presente diante de Jacó, nos últimos dias de Jacó, é José, mas não está sozinho, trazendo seus herdeiros, seus 2 filhos. E agora Jacó diz: eu quero abençoá-los. Mas há uma pergunta que não pode escalar e que me chamou muita atenção. Quando José se aproxima de Jacó, e ele pela idade já está com os olhos pesados, ele pergunta: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos. Foi assim que ele respondeu? São seus netos. Foi assim que ele respondeu? Como é que José respondeu? Estes são os filhos que Deus me deu. Você está perto do seu filho, diga: você é o filho que Deus me deu. Você está perto da sua filha, diga: você é a filha que Deus me deu. Aleluia! E quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Se esses são os filhos que Deus deu a José, veio de quem? Veio de quem, igreja? E se os seus filhos são os filhos que Deus lhe deu, veio de quem? Diga: vem de Deus. Os meus filhos vieram de Deus. As minhas filhas vieram de Deus. Fique sobre os seus pés, por favor. Se coloque em pé. Talvez pela cultura, pela religião, os seus pais nunca disseram isso para você. Pelos conceitos, seus pais nunca disseram isso para você. Pela personalidade, os seus pais nunca disseram isso para você. Pela forma como foram criados, pela dureza da criação, nunca disseram isso para você. Mas isso não impede você de dizer isso para os seus filhos. Talvez seu pai nunca disse: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Ou talvez você nunca tenha dito: eu tenho 51 anos, minha mãe é viva. E sabe o que eu faço quando chego perto da minha mãe? Abraço a minha mãe, dou um beijinho na testa dela e digo: benção, mãe. Quem ainda faz isso?
Você é muito mais do que próspero. E se você ainda não faz, comece a fazer. Se você não faz, é porque você não tem a ideia do valor de uma bênção de um pai, de uma mãe. Eu quero que você, por favor, chame o teu filho aí para perto de você. Se a Lívia Vitória estiver aqui dentro, ou estiver lá fora, eu pedi que alguém a chame lá fora. Lívia, vem cá, Lívia. Estou vendo ali, já te vi, dá a volta, isso. Ela não gosta de passar no meio de todo mundo, porque ela não gosta de ser vista. Não gosta de ser notada. E que se tiver alguém sem um filho aí, sem um pai aí perto, adote isso, adote isso. Adote um filho aí, adote uma criança dessa, vou te adotar por alguns momentos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe o que essas crianças querem? Não é o que elas te pedem. Sabe o que Obrigado. Elas pedem um celular novo. Todo ano elas querem. Amém ou não amém? Elas pedem um computador. Elas pedem uma televisãozinha, um sapato, um vestido. Muitas vezes elas estão perto dos colegas, vocês vão dizer: ai mãe, vou fazer pagar mico, mãe, não faz eu pagar mico não, mãe, não, ai meu Deus, minha mãe, de novo. Mas no fundo, sabe o que eles querem? É o seu amor. Eles podem até não demonstrar isso, não de durão. No fundo há uma carência muito grande. Eu fiz um exemplo com eles lá no sítio. Pedi para limparem uma mesa. Perdoe-me, eu quero que você, pai, viva muito, 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 muito. E eu disse para eles, para os rapazes: qual o nome do seu pai? Fulano. Meu pai se chama, minha mãe se chama. Vou usar aqui o exemplo da Cristiane, viu? Hoje eu te matei sem querer. Diaconisa Cristiane e Diácono Marcos. Alain, vem cá, Alain. E ele foi. Não foi, Alain? Aqui está o caixão do teu pai, que te adotou, pequenininho. Aqui está a tua mãe, ainda botei um algodão no teu nariz. Cristiane, 2 algodões, morta. É isso que você quer? O que é que você falou, Alain? Mas você está matando a sua mãe. Todos os dias. Você está matando o seu pai. Todos os dias. E não adianta quando ela estiver no caixão e quando ele estiver no caixão, você chorar, você gritar, você dizer: eu te amo, mãe, eu te amo, pai, sai daí, sai daí. Morto não ouve, morto não escuta. O que você vai fazer, Alain? O que você vai fazer, o outro? O que você vai fazer, o outro? Eu não pude perguntar às meninas, que eu não estava lá com elas. Mas eu quero dizer para você, menina, vai esperar seu pai, vai esperar sua mãe serem deitados, com o corpo serem deitados num caixão. Vai esperar sua mãe ou seu pai que você não obedece, que você não respeita. Ser deitada num caixão para ser sepultada, para dizer para ela que você a ama, que ela é especial, que ela é preciosa, que você vai honrá-lo e honrá-la.
Sabe o que eu fiz? Já falei isso, vou falar novamente. Com uma moça em um velório, um sepultamento. Enquanto ela gritava: mãe! 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 Eu te amo! Sai daí, mãe! Eu, para. Eu nunca fiz isso com ninguém. Até estranhei, porque é desrespeito ao sentimento das pessoas. Mas eu conheci aquela moça. Eu vi ela desrespeitando a mãe várias vezes. Eu vi ela desonrando a mãe várias vezes. Eu, para. Tua mãe não pode te ouvir mais. Tua mãe não pode te ouvir. Você tinha que ter feito isso enquanto ela estava viva. Faça. Honre o teu pai enquanto ele está vivo. Honre a tua mãe. Respeite a tua mãe. Respeite o teu pai. Respeite as pessoas enquanto elas estão vivas. Valorize as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu não quero que ninguém faça homenagem para mim depois que eu morrer. Faço enquanto eu estiver vivo. Paz. No outro dia, 4 horas da manhã, quase 4 horas, nós estávamos, quase 3 horas, perdoe-me, descendo do monte. 5 menininhas que nem corpo tinham, soltas, indo para um lugar de prostituição. Os pais perderam o controle, perderam o domínio. Mas eu quero dizer que há uma bênção sobre a tua mão. Põe a mão sobre a cabeça do teu filho e diga: querendo você ou não, querendo você ou não, você é o melhor de Deus para a minha vida. Deus me deu você e eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Você se chateando ou não, se aborrecendo ou não, gostando ou não, eu recebi a missão de cuidar de você. E se você puder e quiser sentir de Deus, abraça o seu pai e sua mãe, peça perdão a ele, de coração, perdão a ela. Mostre para ele e para ela o quanto realmente ele é precioso, o quanto realmente ela é valiosa. Receba de Deus a bênção sobre a tua vida. Eu quero crer que o Alan vai te dar muitas alegrias, assim como muitos desses jovens que estão aqui. Eu quero crer que Deus falou com ele poderosamente. Alan tem uma unção ministerial sobre a vida dele. Eu quero orar com você. Essa é a palavra que Deus me deu, que eu transferi a você nesta noite. Eu quero pedir que você segure a mão de alguém, feche o corredor. Eu quero abençoar as minhas filhas. Te abençoo na unção do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Os teus dias, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual, toda a unção de Deus venha sobre a tua vida em todo o tempo. Te guarde, te proteja, te livre em todo mal. Quem são estes? São os filhos que Deus me deu. Os teus filhos foi Deus que lhe deu. Os nossos filhos foi Deus que nos deu. E o diabo não pode sequestrá-los, e o diabo não pode matá-los, e o diabo não pode tirá-los, porque foi Deus que nos deu. E eles estão debaixo da bênção de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, bendita seja toda a família na face da terra. Abençoada seja toda a família na face da terra. Que a bênção que veio de Abraão, que veio, ó Senhor, de Isaac, que veio de Jacó, venha também sobre nossas vidas e sobre toda a nossa geração. Os nossos filhos vieram de Ti para nós. O Senhor nos deu. O Senhor escolheu cada um.
para cada casal, para cada pai, para cada mãe. O Senhor não errou quando me deu 2 filhas. O Senhor não errou quando deu a este pai, esta mãe, esses filhos, esta filha. O Senhor deu os filhos certos para os pais certos e os pais certos para os filhos certos. Nós abençoamos os nossos filhos, Senhor. Nós rejeitamos toda maldição, toda palavra maldita, toda obra maldita contra eles e contra elas. E te pedimos que a bênção do Senhor os proteja, porque muitas das vezes os nossos olhos não os veem, nós não os ouvimos, não podemos alcançá-los, estão distantes de nós, não sabemos com quem andam, não sabemos onde andam, mas os olhos do Senhor tudo vê, ó Deus, os ouvidos do Senhor tudo ouve, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvá-los, meu Pai. Oh, este filho e esta filha já é um abençoado, uma abençoada, e vai dar muito orgulho para este pai, vai dar muita alegria para esta mãe. O teu poder se manifesta na vida dele agora, na vida desta filha agora, e os maus pensamentos saiam. Os nossos filhos sejam cheios de amor, sejam cheios da verdade. Os nossos filhos sejam prósperos, sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e que nenhum tempo o diabo toque neles, nem na geração deles, mas em todo tempo eles sejam abençoados pelo Senhor. Sabemos que eles não são perfeitos, sabemos, Senhor, que eles cometem falhas, e como crianças, adolescentes, jovens, precisam viver o tempo deles, mas, Senhor, que eles acertem mais do que errem, que eles conquistem mais do que percam, que eles alcancem mais, que eles utilizem mais a vida deles para a glória do teu nome, que eles sejam melhores filhos, toda amizade errada seja afastada deles, todo caminho contrário à tua vontade seja afastado deles, e que eles queiram viver o melhor, fazer o bem, serem cidadãos do bem, cidadãos da luz, e glorificar o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, este pai que Deus tem se sacrificado para cuidar desse filho, esta mãe que tem se sacrificado para cuidar desses filhos, muitas das vezes sem o reconhecimento, sem a gratidão, sem o amor, sem ser correspondido, que esse filho comece a valorizar mais, reconhecer mais o sacrifício do seu pai, da sua mãe, agradecer mais, obedecer mais, e valorizar mais a pessoa do pai, a pessoa da mãe, do que as coisas, do que os presentes, porque as coisas se conseguem, mas as pessoas passam rápido. Quantos de nós já perdemos o nosso pai, já não os temos mais conosco e gostaríamos de tê-los? Quantos de nós, Senhor, gostaríamos de dizer: Pai, eu te amo, gostaríamos de abraçar novamente o Pai, mas não podemos fazer isto. E quantos podem, não querem abraçar? Quantos podem, não querem?
Será que vai precisar perder para valorizar? Será que vai precisar perder para dizer que ama? Oh Deus, muda essa mentalidade, muda esses sentimentos. Una as famílias, derrame amor. Derrame, Deus, consideração, gratidão, reconhecimento, para que os dias dos nossos filhos sejam abençoados, prósperos e prolongados na face da terra. Nós mais uma vez declaramos o que José declarou: os nossos filhos são de Deus para nós. Os nossos filhos não são do diabo. Os nossos filhos não são um acaso. Os nossos filhos, Senhor, não são maldição, não são pragas, não são pestes. Os nossos filhos são heranças do Senhor, fruto do ventre do do seu galardão. São flechas na mão de um valente. Abençoados sejam os nossos filhos, hoje para sempre, os filhos dos nossos filhos, de geração a geração, nós os abençoamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém, 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 e aplaude e glorifique o nome do Senhor.